Olá pessoal, tudo bem? Gente, a gente tem recebido muitas perguntas com relação à diferença entre o cargo vago, né, a função em cargo vago e a função autônoma. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no artigo 40 da resolução número 4.920 de 2023. Vamos lá então para o artigo 40. Que vai falar sobre a convocação temporária, tá? Ele diz o seguinte: a convocação temporária para o exercício das funções do quadro do magistério serão exercidas dois pontos. Aí tem os incisos, né, que vai falar na função de regência de turmas ou aulas, na função de especialista em educação básica, na função de analista educacional, inspetor escolar. E aqui no parágrafo 1º a gente tem essa diferenciação entre função em substituição, de função vaga e função autônoma. E é aqui que a gente vai ter essa resposta. Olha só. Parágrafo 1º. A convocação temporária somente será permitida nas seguintes hipóteses. Dois pontos. Inciso 1º. Função em substituição. E aí ele vai explicar o que é essa função em substituição. Que é para suprir a ausência de servidor afastado, especialmente nos casos de licença saúde, licença maternidade, licença paternidade, licença gala ou nojo, sim, é estranho esses nomes, mas é isso mesmo, e outros afastamentos previstos em lei ou por determinação judicial. Tá? Então essa é a função em substituição. Agora, a função vaga está no inciso 2º, veja só. Vacância de cargo efetivo prevista nas hipóteses do artigo 103 da Lei 869 de 52, enquanto não for realizado concurso público e até a efetiva entrada em exercício do servidor nomeado. Beleza? Então essa é a função vaga. E a função autônoma vai ser descrita aqui no inciso 3º, que diz o seguinte: olha só. Para atribuições indispensáveis e provisórias, cuja falta possa acarretar prejuízo à oferta dos serviços de educação básica, mas que não configurem exercício das funções inerentes a cargo público efetivo ou que não justifiquem sua criação. Então, veja só, existem três situações, três tipos de funções, né, que aqui são descritas: a função em substituição, a função vaga e a função autônoma. E o que o Estado tem feito? Ele tem interpretado a função autônoma de forma diversa, de forma criativa, talvez. Por quê? O Estado ele nos respondeu no portal da transparência que haveriam funções vagas e funções autônomas. E todos os cargos que não estão completos, ou seja, com 16 aulas no regime básico, né, dentro de sala de aula, seriam considerados funções autônomas. Eles estão interpretando que os cargos com aulas fracionadas, né, que não chegam às 16 aulas, seriam funções autônomas. Mas, acabamos de fazer a leitura, não é isso que diz a lei. A função autônoma é aquela de provimento essencialmente provisório, embora também indispensável. Aqui a gente está falando de algo de caráter excepcional, de uma situação imprevisível, excepcional, inesperada, que gerou o aumento repentino da demanda e então a necessidade de uma contratação, né, também excepcional. Não é o caso do que o Estado tem utilizado para considerar como função autônoma. Então, isso é um dos argumentos, é uma linha argumentativa que precisamos utilizar dentro desses processos de nomeação em razão do concurso de 2017, porque a resposta do Estado está incoerente com o que diz a legislação. Inclusive, a legislação diz que os cargos a partir de 8 horas aula, e aqui, olha só, 8 horas aula, incluindo o módulo 1 e módulo 2, o que daria, na verdade, 5 horas aula. Então, 5 horas aulas dentro de sala de aula, né? 5 horas aula já é possível tomar posse.
Então, todas essas, com mais de 5 horas aula, ainda que esteja descrito dentre a lista daquilo que o Estado tem chamado de função autônoma, erroneamente, a gente pode interpretar como função vaga, porque é o que de fato é, tá bom? Então, existe essa discrepância no entendimento e na aplicação da legislação por parte do Estado. Eles não conseguem comprovar a excepcionalidade desses cargos fracionados e também não conseguem adequar essa informação à própria legislação. Inclusive, o pedido de explicações que fizemos no portal da transparência veio com a resposta evasiva. Eles simplesmente recortaram esse trecho, né, e entregaram, aqui, ó, isso aqui essa é a diferença, né, incoerente com a lista que eles informaram da quantidade de cargos em função autônoma e de cargos em função vaga. Beleza? Então, essa é a grande diferença e essa é a questão que a gente precisa esclarecer para vocês. Valeu? Até mais.